interessante, Carolina, que, enfim, é um movimento anti-União Europeia, né, e a gente viu isso, eh, lembrar que o Brexit, né, 8 anos atrás, muito forte, o Reino Unido, então, se separa do resto da Europa, e a gente tem muitos, partidos que são anti-europeus que acabam ganhando vagas no Parlamento Europeu, né. Bom, e a gente vai ter eleição do Parlamento Europeu em junho. Eh, a gente pode de novo ter esse sentimento anti-União Europeia, ganhando cadeiras aí no Parlamento Europeu? Olha, ótima colocação dessa relação, dessa oposição a esse processo de integração com essa ascensão dos países que a gente chama eurocéticos, né, na política tanto nacional, regional, nacional, quanto também na política europeia. Um adendo, os agricultores ou este agronegócio, né, que também vai ser bem heterogêneo, mas ele sempre se beneficiou muito dessas políticas do processo de integração. Então, ele é a favor dessa integração, até porque vira uma outra fonte de recursos, de financiamentos, de subsídios, né? Mas desde que os seus interesses sejam contemplados, né? E aí, quando ele fica insatisfeito com determinada política, ele vai lá e se opõe para tentar trazer a política europeia de volta para essa agenda protecionista do setor agrícola. Então, não é que ele seja anti-europeu, mas quem capitalizou bastante com esses protestos foram esses partidos eurocéticos e esses partidos de extrema-direita que, antecedendo já essas eleições que vão acontecer em junho para o Parlamento Europeu, tem buscado capitalizar e, de certa forma, jogar um pouco de querosene aí nesses protestos para poder minar o projeto europeu, né, no momento de eleições. Essas eleições elas acontecem a cada 5 anos e, diferentemente do Mercosul ou do Parlasul, na União Europeia, desde 79, é um voto direto. Então, as pessoas votam no seu vereador, prefeito, deputados, governador, presidente e no seu membro no seu parlamentar europeu, né? O eurodeputado. São 720 cadeiras e o que se tem até agora de pesquisas surgindo indicam um aumento e uma maioria de partido de centro-direita, mas uma grande presença de partidos menores de extrema-direita dentro do parlamento, numa composição como nunca se viu antes. Então, isso tem preocupado muito as lideranças em Bruxelas e preocupado muito quem acredita no projeto de integração europeu, porque muitas vezes esses partidos atuam como o verdadeiro cavalo de Troia. Né? Então, a estratégia é entrar no bloco, se opondo a ele, para minar esse processo europeu de dentro. Você tocou no caso do Brexit, e um partido que fez isso de uma maneira assim muito interessante, com muito êxito, se podemos falar assim, foi o UKIP, que é um partido muito pequenininho, de extrema-direita da Inglaterra e que entrou no Parlamento Europeu fazendo muita algazarra e que conseguiu, inclusive, encabeçar o processo do Brexit. Né? Então, assim, essa agenda de trabalho deu, de certa forma, muito certo para o que eles se propunham. Então, isso tem preocupado quem trabalha com a União Europeia e quem acompanha esse processo, porque pode se transformar num grande obstáculo para boa parte da agenda da União Europeia nos próximos 5 anos. Carolina, uma perguntinha, por que o Parlamento Europeu é importante? O Parlamento Europeu é importante porque ele tem uma série de competências partilhadas, ele não acaba sendo só um órgão consultivo. Né? Então, por exemplo, a aprovação do orçamento da União Europeia passa pelo Parlamento Europeu. As leis, né, quem regula, a gente fala muito da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen como a presidente da comissão, mas esse é o órgão executivo. Então, a comissão propõe leis, mas essas leis precisam ser aprovadas em conjunto pelo parlamento e pelo conselho, que é o órgão composto de ministros dos estados, representa o interesse dos estados, no processo de codecisão. Então, todas essas legislações, diretivas da União Europeia passam pelo Parlamento Europeu, além de ser o parlamento também quem que define a composição do colegiado, dos comissários aí do executivo. Então, ele tem uma série de funções muito importantes
políticas na definição de tudo isso, principalmente em matéria de políticas mais internas, né? Política externa não cai tanto na mão, como a gente estava falando antes, é uma área muito pouco, de uma cooperação muito mais branda do que outros temas, mas o parlamento tem ocupado cada vez mais uma posição estratégica, e aí, nesse sentido, ter um parlamento que é menos pró-integração vai, inevitavelmente, comprometer e impedir a adoção de legislações que sejam mais ambiciosas.